Oi, eu sou a Bárbara, sua professora de português, e nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem, né? Estamos trabalhando interpretação de textos do Enem. Nós tivemos a última aula, a aula número 1, que dava umas dicas gerais, né? Sobre como interpretar os textos, de maneira geral, na vida, né? A gente sempre está interpretando, inclusive a gente conversou sobre isso, né? Sobre a interpretação de textos, não sei, só uma questão para o Enem ou só para uma questão das questões de humanas, né? Linguagens e suas tecnologias. A gente está falando de interpretação de tudo quanto é enunciado, tudo quanto é questão. A interpretação é importante para todas as áreas. Beleza? Vamos lá. Saber ler e interpretar um texto é o primeiro passo na resolução de qualquer questão do Enem. A compreensão do enunciado é uma chave essencial para indicar a resolução dos problemas. Por isso, mesmo o tema da interpretação de texto é o que mais cai no Enem e nos vestibulares, né? Por isso mesmo, o tema da interpretação de texto é o que mais cai no Enem e nos vestibulares. Aqui vão algumas dicas que podem facilitar a compreensão e tornar o entendimento do texto mais rápido e eficaz, né? Então, olha só, gente. Esse texto fala aqui sobre a interpretação de texto. Ela é tão cobrada porque isso é uma coisa muito importante, né? A gente estava falando na última aula que o Brasil, a gente tem muitos analfabetos funcionais. O que significa isso? O analfabetismo, né? Aquelas pessoas que não sabem ler, diminuiu muito. Nossa Senhora, consideravelmente. Mas, em compensação, nós temos um número de analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que sabem decifrar o código, elas sabem unir as sílabas, formar palavras, ler, mas elas não compreendem o que elas estão lendo, elas não apreendem a informação. E é por isso que a gente está aqui falando sobre interpretação, como é importante, né? E tentar, de alguma maneira, né, dar umas dicas que iluminem aí vocês para interpretar os textos, né, com os quais vocês vão se deparar no Enem, nos outros vestibulares, na escola e na vida, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que deve ser feita na interpretação de texto é decompor o texto em suas ideias básicas. Gente, isso vai ajudar muito, né? Por quê? Se você fizer uma delimitação das coisas básicas que o texto está falando, né? Qual é o assunto principal? Qual é o objetivo desse texto? Isso vai te ajudar a responder a sua questão, né? Isso vai ajudar com o seu enunciado também. Então, ideias básicas, né? Circule, grife, marque, não tenha preguiça de fazer suas pequenas anotações, né, do ladinho do seu texto, para você ir se entendendo com ele, para você ir interagindo, né? Então, vamos desmembrar primeiro, né? É como se fosse um frango que a gente vai desossar ele antes de comer, né? Estamos usando uma metáfora tosca aqui que a professora acabou de inventar, mas faz sentido, né? Vamos desossar primeiro esse texto antes da gente, né, mandar ele para dentro, porque a gente pode ter uma indigestão e dar tudo errado. Então, olha só, qual é o foco do texto e quais são os principais conceitos definidos pelo autor? Então, isso é uma questão que você vai responder ao longo da sua leitura. Tenha isso em mente. Qual é o foco do texto? Quais são os principais conceitos definidos pelo autor, né? Se é que ele define algum conceito, porque às vezes não. Mas vai fazendo essas questões para o texto, né? Ele fala sobre o quê? Qual é a intenção? Qual é o foco principal desse texto? O que ele quer que eu compreenda? Qual é a informação que ele quer que eu apreenda, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. Esta operação fará com que o significado do texto salte aos olhos do leitor. Então, gente, quando você tem essa clareza, né, quando você consegue determinar o objetivo do texto, vai ser mais simples para você enxergar
o que está escondido naquele texto, o que ele quer de você. Então, vai saltar aos olhos, né? Uma coisa que vai ficar muito aparente, vai ficar fácil, vai ficar simples, a partir do momento que você compreende a intenção, né? Os objetivos do texto. É assim que se estuda interpretação de texto para o Enem, tá? Bom, quem disse isso foi o próprio blog do Enem, tá, gente? Eu tô repetindo, mas se eles dizem, putz, quem sou eu para falar que não? É assim que se estuda interpretação de texto. Então, olha, foco no que o texto, né, nas ideias principais, nos conceitos definidos pelo autor. Né? Veja neste exemplo. A gente vai ler um textinho aqui, né? E depois a gente vai discutir os pontos dele. Vamos lá. Incalculável é a contribuição do famoso neurologista austríaco no tocante aos estudos sobre a formação da personalidade humana. Então, olha só, eu já vou destacar a personalidade humana aqui, né? Eu não sei quem é esse austríaco ainda, né? Nós não sabemos. Mentira, eu já sei, mas vamos destacar que ele é austríaco também, né? Então vamos lá, contribuição do famoso neurologista austríaco. Vou marcar neurologista também, porque já está falando da personalidade. Então, né, acredito eu que essa questão vai estar forte aí no texto. Não estou conseguindo mais grifar neurologista. Gente, tô conseguindo não, mas tudo bem. Vamos lá. Sigmund Freud, aí olha, né? Nosso neurologista apareceu quem é. Sigmund Freud conseguiu acender luzes nas camadas mais profundas da psique humana, o inconsciente e o subconsciente. Então vamos lá, olha. O inconsciente e o subconsciente, né? Sigmund Freud. Aqui, ó, voltamos aqui para grifar o neurologista austríaco, Sigmund Freud. Tá, gente? Se vocês lerem esse nome aqui, é o Freud, o famoso Freud que a gente fala. O nome escreve completamente diferente, né? Eu sei, difícil mesmo. Então, conseguiu acender luzes nas camadas mais profundas da psique humana, né? Psique humana é tudo que está relacionado à nossa mente. Então, o inconsciente e o subconsciente, que são aquelas que ele determinou que são coisas que uma parte do nosso cérebro que trabalha de uma maneira assim, quando a gente está sonhando, quando a gente está delirando, ou quando a gente não percebe também, o inconsciente trabalha, tá, gente? Por exemplo, a gente está aqui, eu estou conversando com vocês, e o meu inconsciente está aqui também, ativo, né? Então, algumas memórias vão ser armazenadas só nele. É uma coisa louca que eu não sou uma pessoa mais adequada para explicar, né? Porque eu não sou, não sou psicóloga, não sou psicanalista, né? Que essa é a área, né? A área da mente, a área da psiquiatria e tudo mais. Então, não é comigo, né? Mas o que eu entendo mais ou menos é isso, tá? O inconsciente e o subconsciente são umas áreas do nosso cérebro que estão ali mais quietinhas, tá? Mas elas estão trabalhando a todo vapor e estão apreendendo também todas as informações. Então, por exemplo, eu tô aqui, aí algum detalhe dessa sala ficou no meu inconsciente. À noite eu posso sonhar com isso e vou acordar amanhã de manhã. Nossa, o que foi isso que eu sonhei, gente? Os nossos sonhos, né, estão relacionados algumas vezes com coisas que a gente viu ao longo do dia, mas o nosso consciente não detectou, mas o inconsciente sim. Louco, né? Bom, então tá. Sigmund Freud, ele acendeu, né, luzes nas camadas mais profundas da psique. Então, ele cavou isso, ele descobriu isso, né, o inconsciente e o subconsciente. Então, beleza, né? Por isso que ele, né, a contribuição foi incalculável, né? Então, beleza, a contribuição foi incalculável porque ele descobriu o inconsciente e o subconsciente, beleza? Então, nós já temos, assim, algumas questões do texto. Começou estudando casos clínicos de comportamentos anômalos ou patológicos. Anômalo é tudo que foge do normal, da normalidade, né? Anômalo. Então,
Começou estudando casos clínicos de comportamentos anômalos e patológico. Patológico é coisa de doença, né? Então, quando a mente está doente, né? Então, chama de patológico. Com a ajuda da hipnose, lembram daqueles desenhos animados? Você está com sono. Então, sou doida para fazer, gente, para alguém me hipnotizar. Eu queria muito fazer isso. Anômalos e patológicos. Com a ajuda da hipnose e em colaboração com os colegas Joseph Breuer e Martin Charcot, né, estudos sobre histeria em 1895. Então, olha só, ele começou, né, estudando casos clínicos e patológicos com a ajuda da hipnose, tá? Então, isso é importante pro texto, porque, né, fala o quê? Que o Freud, ele, durante um tempo, a técnica dele para descobrir isso, para acessar esses espaços no nosso cérebro, essas coisas ocultas, ele usou hipnose para isso, tá? Então, é um traço importante do nosso texto, porque fala da trajetória dele, como que ele chegou onde ele chegou. Aí, ó, insatisfeito com os resultados obtidos pelo hipnotismo, inventou um método que até hoje é usado pela psicanálise, o das livres associações de ideias e de sentimentos, estimuladas pelo terapeuta por palavras dirigidas ao paciente com o fim de descobrir a fonte das perturbações mentais. Doido, né? Então, o psicólogo, né, o terapeuta da pessoa, vai falando umas palavras, né? Sei lá, infância. Aí a pessoa vai falando, né, o que vem na mente dela. Então, vai essa coisa de livre associação, para ir descobrindo, né, em frases soltas, o motivo ali de alguns traumas, né, de algumas coisas que são problemáticas para essa pessoa, alguns pontos obscuros da vida dela, da consciência dela, né. Então, o Freud ficou insatisfeito com o hipnotismo. Então, isso aqui é importante, olha. Insatisfeito com os resultados obtidos pelo hipnotismo, né, inventou o método que até hoje é usado pela psicanálise, o das livres associações, né? Isso, vai soltando aí as palavras, vai soltando as ideias que te vêm diante de determinadas palavras, né? Provavelmente, olha só, a pessoa também, nunca fiz terapia, tenho vontade de fazer, né? Mas acredito que deve falar coisas, né, tipo pai, mãe, porque geralmente esses problemas estão associados ao seu, né, o seu fundo familiar, ao seu background familiar. Então, assim, provavelmente deve ter essas coisas, né, infância, pai, mãe, e você vai falando, né, fazendo livres associações sobre isso. Então, né, beleza. O fato importante desse trecho aqui é que ele ficou insatisfeito com o hipnotismo e inventou um método que até hoje é utilizado pela psicanálise, a livre associação, né? Ok. Então, peraí. Tudo bem. É isso que a gente precisa saber aqui. Para este caminho de regresso às origens de um trauma, Freud se utilizou especialmente da linguagem onírica dos pacientes, considerando os sonhos como compensação dos desejos insatisfeitos na fase de vigília. Nossa, esse trecho é difícil. Então, vamos lá. Para este caminho de regresso às origens, né? Então, a livre associação é um caminho que traz o paciente de volta aos traumas, né? Então, olha só. Para este caminho de regresso às origens de um trauma, Freud se utilizou especialmente da linguagem onírica dos pacientes, né? Considerando os sonhos como a compensação dos desejos insatisfeitos da fase de vigília. Então, olha só, gente, linguagem onírica é tudo que está relacionado a sonhos, né? Tudo que a gente sonhou. Então, ele ouvia os sonhos dos pacientes, né? Você vai lá e conta para ele, olha, eu tive um sonho essa noite que eu era uma girafa e que eu estava perdida na savana e
Eu era um filhotinho de girafa, na verdade. E aí, tipo, inventei isso agora. E aí o terapeuta vai te dar uma interpretação, né, baseado nisso. Por quê? Porque ele considerava que os sonhos, né, eram compensação de desejos insatisfeitos. Olha só, acho que pode ser importante isso aqui também. Na fase de vigília. Vigília é o primeiro momento do sono, é o momento que a gente sonha, parece, né? Se eu tiver errado, se alguém for psicólogo, por favor, mande um e-mail para mim, sei lá, ou comentário. Mas que eu saiba, esse momento de vigília é aquela parte que o seu sono não está muito profundo, é um sono mais leve. Inclusive, em alguns momentos, você dorme meio assim, com o olhinho meio aberto, e seu olho começa a fazer uns movimentos assim, ó. É porque esse momento você está sonhando, né? O momento da vigília. Esse momento você acorda muito fácil. Se alguém entrar no seu quarto, você acorda. Então, esse sonho que acontece nesse momento, para ele, era uma maneira de descobrir, né, os desejos insatisfeitos, aquelas frustrações da sua vida, os seus traumas, né? Então, isso também era uma maneira, além da livre associação, né? Aí, fechando. Mas a grande novidade de Freud, que escandalizou o mundo cultural da época, foi o quê? A apresentação da tese de que toda neurose é de origem sexual. Essa daqui é uma tese difícil, né? Não me escandaliza, mas eu, mesmo sabendo pouco, eu tenho minhas restrições em relação a isso. Por causa do momento em que o Freud estava inserido, né? Ele tem muito, assim... Tem muita questão sobre mulher, né? Que eu considero, que hoje em dia muita gente, inclusive, considera machista, né? Histeria, né? A histeria é só mulher considerada histérica, né? De acordo com ele. Então, essa coisa de gritar, né? O homem não faz isso não. Só mulher, né? E tem também uma questão de que a mulher, na verdade, ela queria ser homem, ela queria ter um órgão genital masculino, né? E os problemas da mulher são todos porque ela não tem esse órgão genital masculino. Então, assim, são coisas que eu não me escandalizam, mas eu prefiro pensar de outro jeito, né? Enfim. Os psicólogos, psicanalistas, terapeutas que me perdoem, os freudianos, lógico, né? Mas eu acho machista demais, gente. Enfim, né? Mas é uma informação importante para o texto, né? Então, olha só. O que escandalizou, a grande novidade, foi a apresentação da tese de que toda neurose tem origem sexual. Beleza, a gente, né? Esse cara que escreveu aqui, Salvatore D'Onofrio, né? Italiano. Salvatore. Então nós temos o quê? As informações principais, né? Freud trabalhou com a psique humana, descobriu o consciente e subconsciente. Começou trabalhando com a hipnose, mas ele desistiu da hipnose, né? E começou a trabalhar depois com a livres associações. Depois ele começou a trabalhar com sonhos, né? Os sonhos eram a sua matéria de estudo, né? Mas a grande inovação dele, que escandalizou o mundo, foi a apresentação da tese de que toda neurose é de origem sexual. Beleza? Veja a seguir o passo a passo inicial da interpretação do texto, né? Vamos lá. O primeiro conceito do texto, qual é? O autor do texto afirma, inicialmente, que Freud ajudou a ciência a compreender os níveis mais profundos da personalidade humana, inconsciente e subconsciente, olha aí, né? A mesma coisa que a gente destacou lá. Então, a primeira ideia é de que o Freud foi essa pessoa que ajudou a desvendar esse nível mais profundo que ninguém tinha chegado até então, né? Ninguém tinha falado sobre a psique humana, sobre o inconsciente, sobre a psique humana não, já tinham falado, desculpem, mas ninguém tinha chegado no inconsciente e no subconsciente. O segundo conceito do texto, né? A segunda ideia, núcleo, mostra que Freud deu início à sua pesquisa estudando os comportamentos humanos anormais ou doentios por meio da hipnose, aquilo também que a gente, né? Insatisfeito com esse método, criou
o das livres associações de ideias e de sentimentos, né? Que era aquilo de falar as coisas. Vai lá e dá uma palavra para você, né? Infância, avó, mãe, escola, igreja, né? E você vai soltando o que aquilo te traz, o que aquilo te vem à sua memória, né? Então, passou, né, da hipnose para a livre associação. Terceiro conceito de texto. Aqui está explicitado que a descoberta das raízes de um trauma se faz por meio da compreensão dos sonhos, que seria uma linguagem metafórica dos desejos não realizados ao longo da vida, do dia a dia. É assim, passo a passo, que você faz a interpretação de texto, né? Então, olha só, a gente foi destrinchando, né? Foi desossando esse frango. Eu insisto nessa metáfora, não sei porquê. Então, a gente foi trabalhando, a gente foi, né? Quando a gente fez juntinho lendo o texto, passo a passo, né? Então, você separa em conceitos, né? Então, nós temos a descoberta das raízes do trauma por meio da compreensão dos sonhos, né? Que seria o quê? Uma linguagem metafórica dos desejos não realizados, tá? Então, os seus sonhos, eles mostram aquilo que você não conseguiu realizar, né? São as suas frustrações. Quarto conceito do texto. Conclusão, né? A conclusão. Por fim, o texto afirma que Freud escandalizou a sociedade de seu tempo, afirmando a novidade de que todo trauma psicológico é de origem sexual. Tá? Bom. A finalidade desse exemplo foi mostrar como captar o foco central na interpretação do texto e captar a ideia transmitida pelo autor de forma sagaz. Gente, sagaz é uma forma inteligente, né? Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu na primeira aula, né? Como formas de interpretação de texto, e aqui a gente aprendeu na prática. Como que a gente vai destrinchar, como que a gente vai separar as ideias principais do texto, né? É assim que a gente interpreta, gente, tá? O ideal na hora de interpretar um texto é fazer uma leitura dinâmica, a fim de captar sua ideia principal, para depois ler novamente, para que possa ser feita uma análise mais a fundo do mesmo. Né? Estes são os segredos simples da interpretação de texto. Então, dá uma lida, né? Primeiro, o que a gente falou lá na primeira aula? Lê a questão. O que a questão quer de você? O que o enunciado está te pedindo? Leia o enunciado antes para você já ir intencionado. Você já sabe que intenção que você tem. O que você tem que achar nesse texto. Dá uma lida no texto. Na segunda, você já vem destacando. Porque não tem como, né? De primeira, eu já tinha lido esse texto em casa. Não tem como de primeira você já saber, sair marcando o que é importante. Lê primeiro. Você tem uma ideia do coletivo, você tem uma ideia da totalidade do texto e volta depois marcando aquilo que é crucial para a sua interpretação e crucial para o texto, tá? Bom, é isso, a gente fica por aqui.